de luz, nascido amor, e nos conduz a paz nos envia. A 415. Qual pode ser a utilidade dessas visas noturnas se não as recordamos? É justamente o que a gente estava falando, né, João? A resposta: ordinariamente, ao despertar, resta uma intuição que é quase sempre a origem de certas ideias que surgem espontaneamente, sem que se possa explicá-las, a não ser mais que as ideias auridas daquele coloca. Eu acho que é o que tu vinha falando, né, Djalma? A pessoa escuta e no momento oportuno não lembra, mas no momento oportuno eclode aquela, né, aquela ideia vem como ideias inatas. Não é isso, Djalma? Deu para pegar isso daí, Everton? Justamente. É aquilo que a gente diz, né? Você pode não fixar, mas aquilo fica na alma. A mente absorve aquilo e no dia seguinte reflete. Eu contei aqui outro dia uma experiência de Luiz Amileco, Antônio Amileco. Ele era médico e cego. E parece que é Antônio Luiz Mileco, se não me falha a memória, o nome dele. E ele psicografava o espírito de Humberto de Campos, que é um grande filósofo, um padre e filósofo brasileiro muito conhecido. E Mileco contava que, durante o sono, ele se encontrava com o espírito de Humberto de Campos, ou melhor, de Humberto Roden. E Humberto Roden dava o texto que ia psicografar através dele no dia seguinte, para ele ler. Veja, o corpo de Mileco era cego, mas quando Mileco dormia, que entrava na dimensão espiritual, dialogava com Humberto Roden, que dava a ele o texto que ele ia psicografar no dia seguinte para não sentir dificuldade, porque de alguma forma ficava aquilo nas reminiscências da mente dele, né, do Luiz Mileco. Isso é uma informação interessante, né? Muito, 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 muito. Everton, quer comentar alguma coisa acerca da pergunta 415? Everton? Não. Dizem que soldado, quando está no quartel, quer trabalho, né, Djalma? Mas vamos a 416. Não, vocês estão falando aí da emancipação da alma, né? Do capítulo 8. Então, estou pegando o fio da meada agora aqui. 415. E a pergunta 415 que a gente teve. Vamos a 416, que aí você pega ela direta já. A pergunta 416. O homem pode provocar voluntariamente as visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer ao adormecer: esta noite quero encontrar-nos em espírito com tal pessoa, falar-lhe e dizer-lhe tal coisa. A resposta dos espíritos: eis o que se passa. O homem dorme, seu espírito desperta. E o que o homem havia resolvido, o espírito está muitas vezes bem longe de o seguir, porque a vida do homem interessa pouco ao espírito, quando ele se liberta da matéria. E isso para os homens já bastante elevado, pois os outros passam de maneira inteiramente diversa a sua existência espiritual, entregam suas paixões ou permanecem em inatividade. Pode acontecer, portanto, que, segundo o motivo que se propôs, o espírito vá visitar as pessoas que deseja, mas o fato de o haver desejado quando em vigília não é razão para que o faça. Eu acredito, Djalma e Everton, né, que talvez um dia, quando a gente tiver mais evoluído, que a gente tiver mais consciência, que a gente tiver mais maduro, que a espiritualidade tiver mais, assim, mais intrínseca dentro do ser humano, é bem capaz de se existir essa possibilidade de você visitar pessoas desencarnadas e conversar. Mas eu acho que dentro da nossa realidade, né, Djalma, acho que a gente não tem ainda essa condição e talvez nem tenha o merecimento de que isso aconteça, né? O que é que você acha, Djalma? É como você disse, por hora, não quer dizer que não tem as exceções da regra. Não tem as exceções, não é? Pessoas afins que queiram fazer determinado estudo, a possibilidade de se juntar com outros espíritos para
para aprenderem determinada... Isso não pode ser assim, porque os espíritos também têm as ocupações dele, né? Eu não posso deliberar do lado de cá uma reunião, depois que eu dormir do outro lado vai ser assim, vai ser... Não, né? Aquilo tem regra, tem método. Mas, como ele diz aqui, né, a gente não pode chegar a um ponto desse. Ou pode acontecer de a gente gostar de estudar determinado assunto, a espiritualidade sabe disso, um grupo que se dedica a esse tipo de estudo, lhe convidar ou vir lhe buscar durante a noite para participar, dependendo do seu merecimento, bem entendido, não é? Porque tem casos e casos. Eu posso ardentemente desejar uma coisa, mas não está apto para aquilo, não está ainda apto para aquilo. Ou se eu for participar, uma lembrança que fique, eu dar aqui, quando eu me acordar, uma outra conotação completamente diferente e ficar meio agitado, né? Então, essas coisas. Mas o interessante a observar é que a alma se emancipa enquanto o corpo dorme. A gente entra em contato com o mundo espiritual, se encontra com os entes queridos, principalmente aqueles entes queridos. Eu tive essa semana, eu conheci uma amiga que ela me procurou e perdeu a mãe recentemente, há uns 4 meses, e ela fazia parte de outra fé religiosa, mas com a perda da mãe, ela ficou querendo conhecer alguma coisa da doutrina espírita, e nós conversamos, e ela me disse justamente isso, que no dia que a mãe desencarnou, na semana que ela estava para desencarnar, ela sonhou com um avô dela, que havia desencarnado, e dizendo a ela que a mãe dela estava prestes de desencarnar, que ele tinha vindo buscá-la, vim buscar minha filha, ele dizendo à neta, repara, e ela contou aquilo a mim que tinha sonhado, e disse assim, conversando com o avô, entendeu que a mãe, que estava muito doentinha, ia desencarnar. Então ela dizia, vô, tome conta de mamãe, não deixe mamãe sofrer. E ela, como a mãe, como era uma mulher muito sofrida, muito resignada, uma alma muito resignada, ele avisa que elas teriam um desenlace normal e que correria tudo bem. E depois que a mãe morreu, faleceu, ela, como me contou, que sonhou com a mãe, se encontrando, a mãe muito feliz e recomendando a ela cuidado com o filho, com o irmão menor. Diz ela, tome cuidado com fulano, ele precisa de muita atenção, minha filha. Quer dizer, isso é uma coisa extraordinária, né? Perder a mãe, sonhar com a mãe, visitar a mãe como se estivesse hospitalizada, ela descrever as cores do quarto, as portas do quarto, das paredes. Essa é uma coisa, eu fiquei impressionado, né? Para cada caso, um caso, né? Cada um tem o seu merecimento. Mas isso é, de alguma forma, extraordinário. A vida prossegue, a morte não é o fim. O corpo carnal, a vestimenta física é quem perece, a máquina é quem pifa, mas o espírito, que sou eu, que estou no corpo, que levanta o braço, baixa o braço, eu sou o princípio inteligente que estou no corpo, continuo vivo, em contato com os entes queridos que estão na parte espiritual. Isso nos dá um consolo à alma, é por isso que a doutrina é chamada de o Consolador, não é? Consolador dos que ficam.